Gente, obrigada pela análise. Eu vou trazer um bastidorzinho, já volto com vocês. A gente vai voltar a falar sobre pesos e medidas, ânimos, sabores, gosto e contragosto. Essa semana aí volta, né, os trabalhos no Congresso, voltam os trabalhos no Supremo Tribunal Federal e uma boa medida de como é que está a vontade, digamos, né, a compreensão, a sensibilidade do judiciário para a elite da política no Brasil, você pode ter, se for mantido o calendário do Supremo, na quarta-feira, quando vai ser julgada uma ação que pergunta basicamente uma coisa. O agente público que, por algum motivo, se torna alvo de uma ação que questiona se ele tomou a melhor decisão para o poder público, a melhor decisão para a economia dos cofres públicos, querendo ou não querendo, sabendo ou não sabendo, esse agente público que fez isso há 10 anos e continuou se elegendo, fez isso há 12 anos e continuou se elegendo, ele pode ser julgado com base numa lei mais branda, aprovada com a força de Arthur Lira no final do ano passado? É isso que o Supremo Tribunal Federal vai ter que responder na quarta-feira, quando entra em pauta um palavrão, né? A retroatividade da lei da improbidade administrativa. Improbidade administrativa é basicamente isso. Bom, essa decisão foi certa aos olhos da economicidade, ela era boa para os cofres públicos, boa para as pessoas, ela ajudou ou ela piorou a vida em sociedade? Qualquer agente público pode se enquadrar aí. Bom, essa retroatividade é exatamente, a lei passou a valer em outubro de 2021. Outubro de 2021. Ela foi claramente capitaneada. Aqui, em entrevista no 360, o presidente da Câmara defendeu a nova lei de improbidade administrativa. Dizia que essa nova lei, ela corrigia excessos ao punir o agente público ou político, tomador de decisão, que sem querer tomou uma decisão que mais na frente se mostrou não a melhor possível, mas não era o espírito dele, digamos assim, cometer um dano, lesar o cofre público ou lesar a sociedade. Então, esse exagero, no entendimento de Arthur Lira, passaria a ser punido, digamos, com menos severidade nessa nova lei de improbidade. O que é que a elite da política está de olho agora, então, nesse julgamento? Por quê? Porque políticos, agentes públicos, gente que está aí respondendo há anos por improbidade e levando esses processos adiante, essas pessoas agora querem saber se elas podem ser julgadas com base na nova lei. A lei que não existia quando elas começaram a ser julgadas. Isso é retroatividade. A lei pode retroagir para beneficiar o réu? Sim. Em casos penais, né? Quando você passa a punir um crime, digamos, né, do Código de Processo Penal, um crime de uma maneira mais branda, a lei pode retroagir para ajudar o réu. Mas e nos casos civis? E quando é para falar de administração pública, a lei retroage para beneficiar o réu? O dano à sociedade retroage para beneficiar o réu? É isso que o Supremo vai discutir. Entidades de combate à corrupção que foram absolutamente críticas à aprovação dessa nova lei de improbidade lá no ano passado, estão indo em peso ao Supremo na quarta-feira para defender que o Supremo não deixe a nova lei retroagir. Ou seja, quem está aí há anos fugindo ou respondendo por improbidade na justiça, consiga uma punição mais branda graças a essa ação tocada aí com a força de Arthur Lira e dessa nova base do governo no Congresso Nacional. Agora, é preciso que você saiba que tem vários panos de fundo para essa discussão. Primeiro, o Congresso, o Supremo é dividido com relação a esse assunto. Tem gente que entende claramente que a lei, nesses casos civil, que trata de administração pública, isso não tem retroatividade, ou seja, você não pode ter cometido lá atrás e querer ser julgado pela nova lei agora, que é mais benéfica para você, mas tem gente que acha que sim e tem mais. Tem gente que sabe que personagens que estão respondendo no Supremo por improbidade administrativa ou nas instâncias inferiores, e que fazem parte da elite do Congresso Nacional e da elite da tomada de decisão hoje em Brasília, estão de olho torcendo muito para esse julgamento dizer que sim, a lei pode retroagir. Então, a gente vai entender exatamente a justa medida do Supremo com esses personagens na quarta-feira, se o julgamento chegar ao fim. Vamos seguir de olho, vai ter muito assunto sobre isso ainda aqui no 360.